Muito bom dia, meus lindos. Hoje nosso salmo é o Salmo 51 e eu escolhi o verso de número 17 para a nossa reflexão, que diz assim: Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Meus queridos, o Salmo 51 é um dos salmos mais conhecidos. Está ali perto dos Salmos 23, primeiro, Salmo 91, Salmo 121, Salmo 125. Esses salmos, junto com o Salmo 51, são salmos muito conhecidos, muito falados. Muitos pregam esses salmos, né? E o verso 7 é um dos versos lindos deste salmo. Nós temos vários outros versos aqui, inclusive eu fiquei aqui em um tempo tentando escolher, tentando ver aqui um salmo que se encaixe para nós hoje. E dentre de tantos versos aqui, nós temos o verso 7, nós temos o verso 4, nós temos o verso 10, 11, 12, que são também muitos lindos esses versos. Mas vale ressaltar para vocês que o capítulo, ou o Salmo 51, né? Porque salmos não tem capítulos, são hinos, são canções. Então nós nos referimos aos salmos como números e versos, né? Então o Salmo de número 51 foi o salmo que Davi fez após o seu pecado com Betseba. Deus levanta o profeta Natã e o profeta Natã revela para ele que ele pecou e ele precisa ser liberto do pecado, ele precisa receber o perdão de Deus, ele precisa se arrepender do pecado dele, porque ele peca com a esposa do seu amigo, general de guerra do seu exército, e ainda envia o seu amigo para morrer na guerra. Então foi uma das situações mais negras da Bíblia, né? E uma das histórias mais difíceis dos heróis da fé. Mas no momento em que ele está aqui se humilhando, pedindo perdão pelo pecado que ele comete, ele cita esse salmo, esse verso 17, que ele diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. É bom ressaltar que o espírito aqui está em minúsculo, né? Primeira letra I, está em minúsculo, então não se refere ao espírito de Deus, se refere ao espírito do homem. Então ele está falando que Deus não resiste aos sacrifícios de um espírito quebrantado. Quebrantado aqui é obediente, quebrantado aqui é humilde, quebrantado aqui eu posso traduzir também por a pessoa que tem o controle da sua vaidade, controle do seu orgulho. Então ele está falando que Deus não despreza o sacrifício, não despreza a oferta, não despreza o esforço da pessoa que tem o espírito humilde, o espírito quebrantado. É aquela pessoa que não acha que errou, aquela pessoa que mesmo pecando se faz de santinha, de santinho, finge que nada aconteceu. Essa pessoa não recebe o perdão de Deus, mas a pessoa que entende que ela pecou e que ela de fato errou e que ela depende do perdão, essa tem um coração quebrantado e esses sacrifícios Deus recebe. E depois ele fala
que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Então, primeiro, espírito aqui é uma coisa, coração é outra. O espírito está falando da consciência do homem, tá? Então, razão. Coração está falando de sentimento. Então, enquanto que o espírito é aquilo que você está fazendo de forma consciente, o coração é aquilo de forma que você faz inconsciente. São os seus impulsos, os seus desejos. Ele está falando que alguém que tem os desejos completamente quebrantados, entregues, controlados, humilhados diante de Deus, mesmo tendo errado, mesmo tendo pecado, Deus não vai resistir a um coração verdadeiro. Deus resiste ao soberbo, Deus abate ao soberbo, mas aquele que se humilha, aquele que entende que de fato merece ser condenado pelos seus pecados, esse de fato está com o seu coração, os seus desejos entregue diante de Deus. E pelo fato de ele estar com o seu coração, com seus desejos, com os seus sentimentos entregues na cruz de Cristo, de fato Deus alcança, Deus não resiste, Deus alcança ele com a misericórdia. Que Deus abençoe, que Deus te dê um dia de bênçãos e de vitórias. Eu te amo em Jesus Cristo.